Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Desdenhamos do tempo, de um tempo tão precioso. Diz Santo Antônio Maria de Claret: hás de morrer na hora menos pensada. Quer penses, quer não penses nisso, quer acredites, quer não acredites, morrerás e serás julgado, e te salvarás ou condenarás, conforme o bem ou o mal que houveres praticado. Disso não escaparás, por mais que digas ou faças, e que te aproveitará ganhar todas as riquezas e alcançar todas as honras, e dar ao corpo todos os prazeres, se vier a perder a tua alma? São Camilo de Leles, ao aproximar-se de alguma sepultura, fazia estas reflexões: se estes mortos voltassem ao mundo, que não fariam pela vida eterna? E nós, que dispomos de tempo e que estamos fazendo por nossa alma? Este santo pensava assim por humildade, mas nós talvez devêssemos recear sermos considerados aquela figueira sem fruto, da qual disse o Senhor: 3 anos já que venho a buscar frutas a esta figueira e não os achei. Lucas 13:7. Nós, entretanto, nada fazemos pela nossa própria salvação. Desdenhamos do tempo, tempo tão precioso. Será que os mundanos mais desejarão na hora da morte? Desejarão então mais um ano, mais um mês, mais um dia, até mais uma hora, mas não o terão, e ouvirão dizer: não haverá mais tempo. Em tantos anos, com tão grandes graças, podíamos nos santificar, e não o fizemos. O tempo, tão importante, e nada há que seja menos estimado e mais desprezado pelos mundanos do que o tempo. Passam os dias oportunos para adquirir a salvação eterna, e ninguém reflete que os dias que passam lhes são descontados para nunca mais voltarem. Desperdiçamos nosso tempo em conversas indecentes ou inúteis. Que seria de nossa alma se viessem agora a anunciar a chegada de nossa morte? Se os mortos condenados voltassem ao mundo, que não fariam pela vida eterna? Recordemos que somos pó, e em pó nos converteremos. Pensemos que dentro de poucos anos, ou talvez dentro de alguns meses ou dias, não seremos mais que vermes e podridão. Nós que durante tantos anos fomos surdos à voz de Deus, esperamos agora, na última hora, que Ele tenha misericórdia de nós? Como poderemos reparar os danos que fizemos, as ofensas a Deus? Quantas confissões fizemos que foram nulas, sem contrição, sem propósito e sem intenção de emenda? Quantos pecados omitimos do sacerdote na confissão, por vergonha e por orgulho, tornando assim toda a confissão inválida? Disse São Bernardo: estes pecados, como outros tantos, acercar-se-ão de nós e nos dirão: somos a tua obra e não te deixaremos. Acompanhar-te-emos a outra vida e contigo nos apresentaremos ao eterno juiz. Causam arrepios essas palavras. Afirma São Bernardo que o coração, obstinado no mal durante a vida, se esforçará no momento da morte para sair do estado de condenação, mas não chegará a livrar-se dele. E oprimido por sua própria malícia, terminará a sua vida no mesmo estado. Tendo amado o pecado, amava também o perigo da condenação. É por isso justamente que o Senhor permitirá que ele pereça nesse perigo, no qual quis viver até a morte. Santo Agostinho disse que aquele que não abandona o pecado antes que o pecado abandone a ele, dificilmente poderá, na hora da morte, detestá-lo como é devido, pois tudo o que fizer nesta emergência
o fará obrigatoriamente, e não por um genuíno arrependimento e desejo de emenda. Tiremos nossos olhos de desejos mundanos. Um coração regenerado nunca vai encontrar satisfação em um mundo caído. Busquemos uma vida ascética, na prática da abstenção dos prazeres, até mesmo do conforto material, com o fim de alcançarmos a perfeição moral e espiritual. Antes, nosso prazer está na lei de Deus, e na sua lei meditamos de dia e de noite. Salmo 1:2. Como é infeliz o pecador obstinado que resiste à voz divina. O ingrato, ao invés de se entregar e enternecer à voz de Deus, se endurece mais e mais, à semelhança da bigorna sob os golpes do martelo. Jó 41:15. Porém, na hora da morte, recorrerão a Deus, e Deus lhes dirá: agora recorreis a mim? Pede socorro às criaturas, já que foram elas os vossos deuses. Jeremias 2:27. Deus quer certamente que todos os homens se salvem, mas não à força. Por isso, Deus põe diante de nós 2 caminhos a seguir, deixando escolha a cada um. Mas como poderá chegar ao céu quem quiser seguir o caminho do inferno? Avivemos a nossa fé, examinemos atentamente onde nos leva o caminho trilhado até hoje e tomemos desde já as providências para nos assegurar a salvação eterna. Deixemos, se for necessário, o mundo. São pequenos todos os esforços quando se está em risco a nossa eternidade. Jeremias diz que o Senhor pôs diante de nós 2 caminhos a seguir, o do céu e o do inferno. Por isso está escrito: o homem irá para a casa de sua eternidade. Deus diz: Ibte, ele irá, para significar que cada qual se dirigirá à morada que escolher. Não será levado, mas irá por sua própria vontade. Mas como poderá chegar ao paraíso que seguiu o caminho do inferno por toda a vida? Quanto trabalho não se dão os homens para construírem uma casa cômoda, confortável? Por que então são tão descuidados e relapsos quando se trata da casa que lhes será a morada eterna? Não se trata de uma casa mais ou menos cômoda, mais ou menos confortável. Trata-se sim de habitar ou no lugar cheio de delícias entre os amigos de Deus, ou no abismo de todos os tormentos entre a chusma infame de tantos celerados, hereges e idólatras. E isso por quanto tempo? Não por 20 ou 40 anos, mas por toda a eternidade. Dizia a venerável Madre Joana da Santíssima Trindade, religiosa carmelita, que na vida dos santos não existe o amanhã. Este só existe na vida dos pecadores, que sempre dizem: mais tarde, não tenho tempo, e assim se aproximam da morte. Deus nos convida hoje para praticar o bem. Pratiquemo-lo hoje. Pode ser que amanhã não haja mais tempo, ou que Deus não nos faça mais ouvir o convite. Portanto, reanimemos sempre a nossa fé dizendo: Credo vitam aeterna. Creio que Deus, desta vida a outra, que não acaba nunca. Tendo esse pensamento sempre presente, tomemos as providências para nos assegurar a salvação eterna. Frequentemos os sacramentos, façamos meditação todos os dias e pensemos na eternidade. Evitemos também as ocasiões perigosas. Deixemos, se for necessário, o mundo, porque nenhuma cautela será excessiva quando se trata de pôr a salvo o grande negócio da salvação eterna. Aqui não há meio termo, ou sempre feliz, ou sempre desgraçado, ou num mar de alegrias, ou num oceano de tormentos, ou sempre com Deus no paraíso, ou sempre separado e longe dele no inferno. Não é preciso que neste mundo sejamos cumulados de dignidades,
que tenhamos riquezas, honra, boa saúde. Parecem grandes os bens deste mundo, mas na realidade nada são e duram pouco. É necessário tão somente que nos salvemos. Por isso, exorta-nos o apóstolo São Paulo a que nos empenhemos na obra da salvação com temor e tremor, isto é, com medo a perdermos. Cum metu et tremore vestram salutem operamini. Filipenses 2:12. Este medo fará com que andemos com cautela no caminho do céu e fujamos das ocasiões perigosas e nos recomendemos continuamente a Deus e deste modo sermos salvos. Quem medita na morte não pode amar a terra. Por que, entretanto, há tantos infelizes que amam este mundo? Porque não pensam na morte. Somos realmente miseráveis. Por que não arrancamos definitivamente do coração os afetos terrenos que fazem amar a vaidade e a mentira? Entrega-te, pois, a Deus, meu caro católico, antes que chegue a hora de tua morte. Bem-aventurados os que, ao morrer, já se acham mortos para as afeições terrenas. Não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje, porque o dia presente passa e não volta, e amanhã a morte poderia apresentar-se e nada nos permitiria fazer. Procuremos sem demora nos libertar do que nos afasta de Deus. Rompamos, sem mais demora, todo o laço que nos prende aos bens da terra, antes que a morte nos venha arrebatar. Vinde, benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, 34, 41. No juízo final, a fim de que os réprobos sintam mais a grandeza do bem que perderam, será primeiro pronunciada a sentença dos escolhidos. E enquanto estes entrarem triunfantes no paraíso, o divino juiz se voltará para os réprobos e, amaldiçoando-os, condená-los-á a se afastarem dele para queimarem no fogo eterno. Com a vida que vamos levando, qual das duas sentenças julgamos que naquele dia será a nossa? Depois da sentença, os réprobos, segundo o santo Efrem, despedir-se-ão dos anjos, dos santos, dos parentes e da Divina Mãe. E nesse instante, um vasto abismo se abrirá no meio do vale, e nele cairão, juntamente os demônios e os condenados, que sobre si ouvirão fechar estas portas, que durante toda a eternidade nunca mais hão de se abrir. Por que não deixamos tudo para nos santificar? Falta-nos acreditar nestas terríveis e definitivas realidades? Temos tempo para tudo, menos para a única coisa que importa, as coisas de Deus. Apostamos todas as nossas fichas na misericórdia. Somos enganados por aqueles que ensinam uma falsa misericórdia. Uma misericórdia que não nos pede que abandonemos nossos pecados, que vivamos em santidade. Essa misericórdia não é de Deus, mas sim do demônio, pois nos arrasta para a perdição de nossas almas. O falso conceito de caridade e a falsa confiança na misericórdia é o que mais tem levado almas para o inferno. A Igreja está tomada de assalto pelos inimigos que pregam a falsa misericórdia para justificar a prática do pecado. Com esses falsos católicos será feita justiça. A misericórdia de Deus somente opera na alma quando há arrependimento sincero e luta contra o pecado. Deus suporta, mas não suporta sempre. Quando se encheu a medida dos pecados que Deus quer perdoar, lança a mão dos castigos mais formidáveis. Se Deus suportasse sempre, ninguém se condenaria, mas é a opinião comum que a maior parte dos adultos, incluindo os cristãos, se condenam. Infelizes de nós, portanto, se pecarmos na esperança do perdão e abusarmos da misericórdia de Deus,
para o ultrajar mais e mais. Seremos irreparavelmente condenados para sempre, como se condenaram tanto outros iguais a nós. Escreve São Bernardo que a esperança do perdão que os pecadores têm quando pecam não atrai a misericórdia de Deus, mas sim a maldição. São João Crisóstomo nos avisa: tomai cuidado, porque não é Deus que vos promete misericórdia, mas antes o monstro insaciável do inferno, a fim de que desta maneira pequeis mais livremente. Cedo ou tarde devemos morrer, e depois da morte espera-nos um juízo inexorável e uma eternidade ou de gozos infindos no paraíso, ou de tormentos indizíveis no inferno. Diz a Sagrada Escritura estas duríssimas palavras: não digas, a misericórdia do Senhor é grande, Ele terá piedade da multidão dos meus pecados, pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa aos pecadores. Eclesiásticos 5, 6, 7. Que insensatez seria nossa se, para buscarmos uma fortuna e os prazeres desta vida, que em breve se extinguem, não dispusermos de tempo para a nossa santificação, descuidarmos da eternidade. Por muitos anos que tenhamos ainda para viver, virá um dia, e neste dia uma hora que nos será a última. Para mim, que agora estou escrevendo, para quem está lendo esta meditação, já está decretado o dia, o instante, em que eu deixarei de escrever e você deixará de ler. A única coisa que vale a pena lutar, dia após dia, é a salvação de nossa alma. Portanto, edifiquemos nossas vidas e usemos este tesouro chamado tempo para usá-lo para este nobre fim, a salvação de nossas almas. Jesus, meu Deus, amo-vos sobre todas as coisas. Estimo a vossa graça mais que todos os reinos do mundo. Antes perdeu 1000 vezes a vida que perder a vossa afeição. Meu Deus, pelo amor de Jesus Cristo, dai-me com vosso amor a santa perseverança até a morte. Não concitais que eu torne a trair-vos e deixe jamais de vos amar. Ó Maria, sois a minha esperança. Obtende-me a perseverança e nada mais vos peço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.